Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e chegamos pontualmente naquele nosso horário de sempre, 8 horas e 31 minutos. Enquanto você se arruma para o trabalho ou organiza suas coisas em casa, aumenta o som, porque eu aproveito para te contar quais são os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo nesse 24 de outubro. Te atualizo. Vamos então dar uma olhada nos temas que mais chamam a atenção nesta terça-feira. Destruição de 35 ônibus após a morte de sobrinho de miliciano afeta passageiros da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Prejuízo estimado é de 35 milhões de reais. Desoneração da folha de pagamento deve ser definida hoje no Congresso. A expectativa é pela prorrogação da medida. Guerra entra no 18º dia e Israel anuncia o bombardeio de mais 400 alvos do Hamas. E ainda, a Argentina inicia um novo capítulo da campanha eleitoral, com o foco no segundo turno das eleições presidenciais. A gente te conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. E na tarde de ontem, no Rio de Janeiro, 35 ônibus foram queimados por criminosos em represália à morte de um sobrinho de um dos maiores milicianos do estado. Ao menos 12 suspeitos foram presos. O governador Cláudio Castro prometeu encontrar 3 das principais lideranças criminosas do estado. Vamos ver. Na Zona Oeste, o caos foi geral durante toda a tarde e este foi o dia com mais coletivos incendiados na história da cidade. Diversos passageiros tiveram que deixar alguns dos ônibus às pressas. Em muitas ruas, pneus e outros veículos também foram incendiados, o que causou o fechamento total de vias. Até a Avenida Brasil, principal via expressa do Rio, chegou a ser fechada, com um ônibus atravessado na pista. Até o momento, 12 suspeitos de causarem os ataques foram presos, considerados terroristas. Além das prisões, policiais apreenderam uma pistola, 2 fuzis, dezenas de carregadores de fuzil, centenas de munições, coletes, rádios transmissores e celulares. O Corpo de Bombeiros diz que foi acionado para 36 incêndios em veículos. Na noite desta segunda-feira, a cidade entrou em estágio de atenção e atingiu o 3º nível em uma escala de 5. A classificação significa que uma ou mais ocorrências impactaram gravemente o município. Às 7 horas da noite, a cidade do Rio de Janeiro marcou 58 quilômetros de congestionamento, o dobro da média das últimas 3 segundas-feiras. Durante a noite, na volta para casa, bandidos também colocaram fogo em um trem da Supervia. Quando chegou à estação Marechal Deodoro, na zona oeste da cidade, o maquinista foi obrigado a descer do trem para que a composição fosse atingida. Policiais militares tiveram que fazer um cerco para que os bombeiros combatessem as chamas. 6 estações da região tiveram que ser fechadas. A prefeitura orientou as pessoas a evitarem o deslocamento nessas áreas. Em entrevista coletiva, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, chamou os atentados aos ônibus da cidade de ataques terroristas e prometeu caçar os chefes do tráfico do estado. As nossas forças de segurança estão unidas, estão ativas e a população pode dar um voto de confiança, porque essa luta é para libertar a nossa população dessas facções, dessas verdadeiras milícias que tentam tomar o poder no Rio de Janeiro. Enquanto estivermos aqui, o combate será duro, o combate será 24 horas, 7 dias por semana. Felizmente, esse é mais um capítulo, não é, da nossa guerra aí das forças de segurança contra o crime organizado, ganhando mais uma vez destaque no noticiário. E olha, nessa segunda-feira, mais um ataque em escola chocou o Brasil. Um aluno de 15 anos entrou armado e disparou contra estudantes na escola estadual Sapopemba. O governador Tarcísio de Freitas, em coletiva para a imprensa, falou sobre a importância de rever políticas para combater o bullying e evitar ataques como esse. Vamos ver. Tiroteio mortal em uma escola de São Paulo. Informações preliminares dão conta de que um estudante entrou no colégio na manhã desta segunda-feira e realizou vários disparos. Uma estudante morreu e outros 2 foram feridos pelos disparos, mas estão fora de perigo. Um aluno se machucou quando tentava fugir. O agressor foi detido pela polícia e até agora não foram reveladas as motivações do ataque. E nessa tragédia a gente perde uma menina de 17 anos que está ali
o terceiro ano do ensino médio, terminando o seu ciclo escolar, né, com seus sonhos, né, já prestes aí a encarar o vestibular. O Brasil registrou neste ano diversos ataques em instituições de ensino que deixaram dezenas de vítimas. O governo anunciou neste ano um plano para regular as redes sociais e tentar combater as frequentes ameaças de violência nas escolas. E agora a gente te conta que o alerta máximo para a contaminação da água foi acionado em 28 municípios brasileiros em 2022. Entre as cidades que registraram agrotóxicos na rede de abastecimento em níveis acima do limite seguro estão cidades de Goiás, Minas Gerais e também de São Paulo. Cidades do Mato Grosso e do Tocantins também tiveram alerta para a quantidade de agrotóxicos presentes na água. De acordo com especialistas, essa situação representa um risco à saúde, principalmente se a água contaminada for consumida de forma contínua. As informações foram publicadas pelo Ministério da Saúde no Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. Altas concentrações dessas substâncias aumentam os riscos para doenças crônicas, como câncer e distúrbios hormonais, problemas no sistema nervoso, nos rins e no fígado. De acordo com dados da Ciságua, no ano passado, foram realizados 306.521 testes consistentes em 2.445 cidades para identificar agrotóxicos na água. O número poderia ser maior, já que a maior parte dos testes realizados no país para essas substâncias apresentavam erros e foram classificados como inconsistentes pelo Ministério da Saúde. E vamos para os destaques internacionais. Entramos no 18º dia de guerra, uma terça-feira marcada por mais ataques de Israel contra alvos do Hamas e também pela visita do presidente da França, Emmanuel Macron, em solidariedade ao povo israelense. De acordo com o último balanço atualizado pelo Ministério da Saúde, controlado pelo Hamas, 5.791 palestinos perderam a vida neste conflito, enquanto que do lado israelense o número está em 1.402. Vamos ver. As forças de defesa de Israel afirmaram que bombardearam mais 400 alvos do Hamas. De acordo com os militares, vários comandantes do grupo terrorista foram mortos, cumprindo com a promessa feita pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu de exterminar o grupo. Israel disse, inclusive, que em um dos ataques, os militares bombardearam integrantes do Hamas que estavam se preparando para lançar foguetes contra o território israelense. Entre os demais alvos atacados por Israel está um túnel operacional do Hamas e mesquitas usadas como locais de preparação do grupo terrorista. Uma explosão em um prédio presidencial de 4 andares em Khan Yunis, em Gaza, matou 32 pessoas. Esta terça-feira é marcada pela visita do presidente francês Emmanuel Macron a Israel, onde ele reforçou que não deixará o país isolado na sua luta contra os militantes islâmicos. Falando para o presidente israelense, Isaac Herzog, Macron deixou claro que a França está lado a lado com Israel e que o primeiro objetivo do país deveria ser a libertação dos reféns em Gaza. E o grupo islâmico Hamas anunciou nesta segunda-feira que libertou mais 2 mulheres sequestradas durante o ataque feito no território israelense. Elas, que estavam retidas na faixa de Gaza desde o último dia 7, têm entre 79 e 85 anos e foram levadas direto para o centro médico em Tel Aviv. Elas foram transportadas de helicóptero. As 2 mulheres foram identificadas como Yoshev Lifshitz, de 85 anos, e Nurit Cooper, de 79. As 2 têm nacionalidade israelense e são originárias do kibbutz Nir Oz, onde foram sequestradas juntamente com os maridos, que ainda são mantidos reféns. O porta-voz do braço militar do Hamas, Abu Obeida, afirmou que as 2 reféns foram libertadas por razões humanitárias urgentes, graças à mediação do Catar e do Egito. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha informou que facilitou a libertação delas. Na última sexta-feira, foram libertadas 2 americanas. E veja a seguir, desoneração da folha de pagamento deve ser definida hoje no Congresso. E ainda, a Argentina inicia um novo capítulo da campanha eleitoral, com um foco no segundo turno das eleições presidenciais. Nós voltamos já, não perca!
Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 8 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E voltamos para falar sobre um tema que interessa para muitos trabalhadores e muitos empregadores brasileiros. Após um pedido de vista que adiou a votação, a desoneração da folha de pagamento deve ser definida hoje no Congresso. Como o projeto é analisado em caráter terminativo no colegiado, caso não haja recurso, o tema vai direto para a sanção presidencial. Vamos ver. A expectativa é que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado decida hoje a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. O projeto substitui a contribuição previdenciária de 20% sobre a folha salarial por uma contribuição com alíquota entre 1% e 4,5% da receita bruta das empresas até o dia 31 de dezembro deste ano. A intenção é que o projeto se estenda até 2027. A contribuição passa então a se adequar ao nível real da atividade produtiva do empreendimento. Ou seja, as empresas que faturam mais contribuem mais. O temor do empresariado é que, se o projeto não passar, as empresas devem arcar com contribuições previdenciárias em valor muito superior ao atual, o que pode se tornar uma bola de neve até o consumidor. Também sobre a inclusão dos municípios, os deputados aprovaram a redução da alíquota da contribuição previdenciária sobre a folha de todos os municípios, variando entre 8% e 18%, a depender da renda per capita. O relatório que está em avaliação quer aprovar a versão do texto que beneficia apenas cidades com até 142 mil habitantes, com a diminuição do repasse de 20% para 8%. Caso não haja recurso, o tema vai direto para a sanção presidencial. E a Receita Federal abre nesta terça-feira a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda. Os lotes residuais são pagos a quem caiu na malha fina, mas conseguiu aí regularizar as pendências com o fisco. Serão contemplados 354.509 contribuintes. O valor total em restituição será de cerca de 643 milhões de reais. A consulta pode ser feita pela página da Receita a partir das 10 horas desta terça-feira. O pagamento será feito no dia 31 de outubro naquela conta bancária que já foi informada na declaração. Então, fique atento. E os habitantes de vários estados devem se preparar para o agendamento da nova carteira de identidade nacional. O início do prazo vai começar em menos de um mês, no dia 6 de novembro. Quem traz para a gente mais informações direto de Brasília é o nosso repórter Ângelo Nascimento. Ao todo, o Distrito Federal, São Paulo e outros 13 estados têm até 15 dias, ou seja, até 6 de novembro, para começar a emitir a nova carteira de identidade nacional. O novo documento não tem mais RG, apenas o número do CPF como registro geral, único e também válido para todo o país. Atualmente, 12 estados emitem esse novo documento, como Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Essa adesão começou ainda em julho, lá do ano passado, 2022, pelo Rio Grande do Sul. Já o Rio de Janeiro, que atualmente já emite a nova carteira nas primeiras vias para menores de 18 anos, tem a previsão de que até o dia 6 de novembro todos os postos de atendimento já vão emitir esse novo documento. Já o estado de São Paulo deve ocorrer ainda a emissão dos dois modelos, a nova carteira de identidade nacional e o antigo RG a partir da mesma data. Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e aqui o Distrito Federal vão passar a emitir somente o novo documento de identificação. Um outro ponto importante é que esse novo documento está disponível nos formatos físico e digital. Essa versão física é produzida em papel moeda e, além das marcas d'água na imagem do território nacional e no brasão da República, foram mantidos detalhes de segurança em sigilo. Um QR Code permite a validação eletrônica da autenticidade, bem como saber também se o documento é verdadeiro, se foi furtado ou até mesmo extraviado. Ele traz ainda informações do cidadão, impressão digital e a opção pela doação de órgãos. Essa nova versão também serve aí como documento de viagem para os países do Mercosul, devido à inclusão de um código de padrão internacional chamado MRZ, o mesmo usado também aí em passaportes. O prazo de validade do novo documento depende da idade do titular. 5 anos para crianças de até 11 anos e 10 anos para quem tem 12 anos a 59 anos. Pessoas com mais de 60 anos não precisarão
precisarão trocar esse documento. A emissão é grátis e a lei estabeleceu um período de 10 anos para que todos os brasileiros obtenham essa carteira. Já os documentos de identidade nos modelos antigos são válidos até 28 de fevereiro de 2032 e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos afirmou que está trabalhando com os estados com mais dificuldades nessa integração. E os segurados do INSS que precisam pedir benefício por incapacidade temporária não precisam mais agendar o atendimento. Pois é, foi implantado nesta segunda-feira um sistema que permite que as pessoas simplesmente compareçam às agências da Previdência para entregar o atestado médico. Quem traz para a gente agora mais detalhes dessa boa notícia é a nossa repórter Maria Clara Leite. Para dar entrada no Ateste Med, que é aquele antigo auxílio-doença, o atendimento nas agências da Previdência Social, agora é por ordem de chegada, por meio da entrega de uma senha. E aí a pessoa precisa estar com toda a documentação correta. Além do documento oficial com foto, é preciso estar com laudo, relatório ou atestado médico ou odontológico. Esse laudo deve ter sido emitido há menos de 90 dias da data de entrada do requerimento, precisa estar legível e sem rasuras e ainda deve conter as seguintes informações: nome completo do requerente, data de início do repouso e prazo estimado necessário, mesmo que por tempo indeterminado, a assinatura do profissional emitente, carimbo de identificação com número do registro profissional do Conselho de Classe e informações sobre a doença ou classificação internacional de doenças, que é o CID. Segundo o Ministério da Previdência Social, o Ateste Med é uma forma diferente de análise do benefício por incapacidade. Isso porque é uma tentativa de concessão sem perícia presencial, mais rápida, menos burocrática e que evita o deslocamento até uma agência. Isso quer dizer que os segurados que quiserem entregar a documentação sem precisar sair de casa também podem anexar o Ateste Med pelo site ou pelo aplicativo Meu INSS. Segundo o Instituto, a perícia médica representa o maior quantitativo de pedidos do Instituto. Portanto, essa medida envolvendo o Ateste Med chega com o objetivo de reduzir a fila da Previdência. Em caso de dúvida, tem aí um telefone da Central de Atendimento do INSS, que é o 135. Eu vou repetir. 135 é o número da Central de Atendimento do Instituto, que funciona das 7 da manhã até as 10 horas da noite, de segunda a sábado. E agora a gente olha mais uma vez para fora do Brasil, porque a Argentina iniciou um novo capítulo da campanha eleitoral. Agora todos os esforços estão focados no segundo turno das eleições presidenciais, onde o ministro da Economia, Sérgio Massa, que foi o mais votado no primeiro turno, e o libertário Javier Milei vão se enfrentar. O candidato à presidência da Argentina, Sérgio Massa, teve 36,6% dos votos no primeiro turno. Javier Milei ficou com 29,9%. Os dois disputam o segundo turno em 19 de novembro. Massa está confiante. Me parece um erro dizer que a próxima etapa será vinculada somente ao peronismo. Vamos fazer um governo de unidade nacional. Vou convocar os melhores de diferentes forças políticas, sem importar sua procedência. Sem importar sua procedência. De acordo com analistas, o ministro da Economia argentino sai fortalecido como um líder capaz de aglutinar adesões, apesar de uma inflação de 140% ao ano e com 4 semanas pela frente, nas quais qualquer deslize econômico pode significar a derrota. A Argentina precisa deixar de ser uma mendiga crônica de dívidas e se tornar uma vendedora de empregos. Transformar-se em um vendedor de trabalho. O índice Merval da Bolsa de Buenos Aires despencou 12% nesta segunda-feira, um dia depois do primeiro turno das eleições. O vencedor vai assumir o cargo em 10 de dezembro. Você já ouviu falar em aquaponia? É um sistema de aquicultura para vender peixe fresco aos habitantes de uma ilha onde o alimento é escasso, uma forma de cultivo controlada ou semi-controlada. A gente vai conhecer agora a história de 2 empreendedores cubanos que cultivam 12 toneladas de tilápia em seus tanques usando essa técnica. A cada ano, os empreendedores cubanos José Martínez e João Lopes cultivam 12 toneladas de tilápias com a aquaponia, técnica que combina o cultivo de peixes e plantas. Em um sistema fechado, o excremento dos animais marinhos nutre as plantas, que devolvem a água limpa e segura aos peixes. Assim,
eles conseguem vender peixe fresco aos habitantes de uma ilha onde, paradoxalmente, falta o alimento. Nós os vendemos aqui na comunidade, pois somos um projeto de desenvolvimento local, mas outra parte da produção será comercializada para o turismo, para que possamos ganhar o dinheiro necessário para manter esse sistema tecnológico. Com um empréstimo governamental e suas economias, os dois advogados começaram a levantar há 2 anos seu negócio particular, Jojo Aquapônico, em Barbosa, um bairro da periferia em Havana. Lopes e Martínez defendem o projeto como uma via rápida para ampliar a oferta de pescado em uma ilha de 11 milhões de habitantes que passa pela pior crise econômica em 3 décadas, com falta de alimentos, medicamentos e combustível. Hoje temos 12 tanques de peixes com quase 20 metros cúbicos de água cada. Aqui estamos usando a agricultura intensiva por causa do equipamento que importamos, que é o que nos permite ter essa agricultura intensiva. Quando terminarem o processo de investimento nas 3 casas de cultivo, também irão colher 36 toneladas de vegetais. Por condições naturais e a sobrepesca, Cuba tem em sua plataforma marinha um potencial pesqueiro de apenas 12 mil toneladas por ano. De acordo com um comunicado recente do Ministério da Indústria Alimentícia cubana, não foi possível, no entanto, obter a quantidade nos últimos 3 anos pela falta de motores para os barcos e de combustível. Antes da crise econômica dos anos 1990, gerada pela queda do bloco comunista soviético, Cuba dispunha de uma frota que garantia a captura de quase 100 mil toneladas de peixe, compradas pelos cubanos a preços subsidiados em águas internacionais. Em 2022, essa frota ficou inativa e Cuba se viu obrigada a importar peixe e a potencializar a aquicultura, a única via que tem atualmente para aumentar seu consumo. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Bruna de Jaimo chega com mais informações para você. Não perca. Até já.